A irmã Sônia, dirigente do Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Carpina, Pernambuco, conta que foi levada por um varão vestido de branco até as profundezas do inferno. Lá, ela testemunhou cenas chocantes e revela tudo o que viu nessa experiência sobrenatural. Para aquele varão, me tire daqui, ele dizia, vamos que eu vou lhe levar mostrar algo. E quando chegava assim num vulcão muito grande, aquele vulcão, aí ele, assim, sempre ao meu lado, ele falava assim, olhe para ali. Aí quando eu olhava, irmão Roça, naquele, era um vulcão muito grande, assim, feito um quarto, aquilo, e tinha uma mesa grande, assim, aquela mesa redonda, e eu vi aquela mesa rodeada de demônios ali. Como é que foi essa situação? Irmão Roça, numa certa noite, eu estava na minha casa, na minha sala, com o rosto no chão, orando. Eu gosto muito de orar. E eu estava ali orando, e eu via quando chegava... Aleluia. Glória a Deus. Glória Eu via quando a sala resplandecia, era um resplendor muito grande. E aquele moço chegava, eu via aquele, era um varão, um ser, irmão, era um branco que eu não conseguia nem, era uma coisa muito tremenda. E aquela voz, que voz tão linda. E ele falou assim, Sônia, levante, eu vou lhe levar no inferno agora. E ali eu levantava, ele pegava na minha mão e eu olhava assim para trás, eu via meu corpo ali no chão. E ele saía caminhando comigo. Quando chegava assim na frente da minha casa, irmão Roçano, se abria aquele vulcão muito grande e eu descia com aquele moço. Olha, eu entrava, era um buraco e outro buraco, e eu entrando e eu sentia assim aquele... uma coisa muito estranha, aquele fedor muito grande. Eu entrava naquele buraco e eu escutava muito grito de socorro, e eu entrava ali e eu falava assim para aquele varão, me tire daqui. Ele dizia, vamos que eu vou lhe levar mostrar algo. E quando chegava assim num vulcão muito grande, aquele vulcão, aí ele, assim, sempre ao meu lado, ele falava assim, olhe para ali. Aí quando eu olhava, irmão Roça, naquele, era um vulcão muito grande, assim, feito um quarto, aquilo, e tinha uma mesa grande, assim, aquela mesa redonda, e eu via aquela mesa rodeada de demônios ali. E quando eu olhava, eu via um irmão. Eu falava, Deus, por que o irmão está ali? Que a senhora conhecia. O irmão que eu conhecia. E eu falava, Deus, o irmão ali, no meio desse lugar. Ele falava assim para mim, eu lhe trouxe para você ver ele, encontre ele e fale para ele que há esperança para a árvore que foi cortada. Eu quero dar uma oportunidade. Se hoje ele partir, ele vai vir para aqui. Mas encontre ele. E ali eu dizia, me tire daqui, me tire. E ali, irmão, ele fazia assim com a mão, e eu ficava na mão dele, subia, eu saía daquele lugar. E quando eu saía, eu dizia, ai Jesus, eu te agradeço, Jesus, que lugar tão feio. Aí quando eu saía, que eu chegava na sala, estava aquele varão, e ele falava a mesma coisa, encontre ele e fale para ele que há solução, há esperança para a árvore que foi cortada. E ali eu falava, Deus, onde mora esse irmão? Não sei onde mora esse irmão. Eu ficava, um certo dia, já depois de quase um mês, eu estava na minha casa fazendo meu almoço. Aí o Senhor bradou no meu ouvido e falou assim, Sônia, vá na igreja agora, porque o irmão está lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele estava lá no cantinho, tinha terminado a oração da manhã naquela parte, eles estavam louvando. Aí eu fui junto dele, eu falei, olha irmão, a história é essa. Ele começou a chorar, irmão, eu não vinha nem pra aqui, irmã Sônia. Eu ia cobrar um dinheiro ali que uma pessoa estava me devendo, mas me deu aquele desejo de eu entrar aqui. Realmente, irmão, eu não estou de acordo com a palavra, eu estou fora da palavra. E me contou uma história, ele disse, irmão, olha irmão, ainda há uma oportunidade enquanto o irmão está vivo, mas procure correr para os pés de Jesus. Amém. Aí ele disse, hoje mesmo, irmã Sônia, eu vou falar com o pastor. E ali ele foi falar com o pastor, se reconciliou. Amém. O pastor deu 2 meses de disciplina, ele se reconciliou. E um certo dia ele estava na igreja tocando violão, tão feliz e agradecendo que Deus tinha feito na vida dele. E verdadeiramente agora ele sabia que ia morar no céu. Glória e ali, quando foi com 5 meses certinho, o Senhor colheu para ele. Amém. Que Deus misericordioso. Não é verdade?